Será que existe alguma relação direta entre depressão e ilusão? Vamos refletir um pouco sobre isso? Se existe uma relação direta entre essas duas expressõezinhas? Então vamos embora. Depois da vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Eduardo Santos, eu sou psicoterapeuta e esse é o meu canal no YouTube. Moçada, hoje eu vou conversar com você a respeito de um outro conceito do incrível Juan David Natsu, um psicanalista que eu gosto pra caramba, e eu falei sobre o Natsu no vídeo anterior, quando eu apresentei a você os 4 tempos da depressão, que é um conceito genial do Natsu. E hoje eu vou conversar com você a respeito de um conceito que eu considero basilar na obra do Natsu. O Natsu diz que a depressão é uma perda dupla. São 2 perdas na depressão. Eu conversei com você já antes que a depressão é uma perda. A perda de algo. Inicialmente algo visível, algo superficial. Só que existe uma outra perda. Se você assistiu aos vídeos anteriores, você deve lembrar que eu deixei no ar isso. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com você. Natsu diz que tem uma segunda perda. E essa perda é profunda. Não é superficial. Nós não conseguimos visualizá-la imediatamente. Então Natsu diz que a depressão é um processo decorrente de 2 perdas. A perda superficial e a perda profunda. E que perda profunda seria essa? Para Natsu, a depressão é a perda de uma ilusão. Só que antes da gente discorrer um pouquinho sobre isso, é legal a gente refletir sobre o conceito de ilusão. Para isso a gente traz para a conversa o mestre Freud. Freud diz que a ilusão é uma defesa contra o trauma do desamparo e se origina na imaginação. Na real, o desejo infantil contra o desamparo. Natsu vai na onda do mestre Freud e diz que a ilusão é uma imagem carregada de sentimentos, criada pelo desejo e suscitando o desejo. Ele complementa dizendo que é um maravilhoso excitante imaginário que desperta o desejo e nos impele a realizá-lo. E que é isso? Na realidade, a ilusão seria um impulsionamento. Ela nos impulsionaria à realização do desejo. Natsu coloca 2 tipos de ilusão para a conversa. Ilusão narcísica saudável e a que ele entende como ilusão narcísica patológica. A ilusão narcísica saudável, ela está relacionada à ilusão de um eu ideal. Um eu que nos potencializa. O eu ideal é a imagem que nós temos das nossas potencialidades, daquilo que nós podemos fazer e realizar. E isso nos impulsiona justamente realizar essa imagem. Já na ilusão narcísica patológica, é um eu super idealizado que nós temos. Um eu de invulnerabilidade. Um eu indestrutível. Então, fazendo uma relação inicial, qual seria dessas 2 possibilidades de ilusão a que estaria ligada a um processo depressivo? A ilusão narcísica patológica. Por quê? Porque a partir do momento que a ilusão é algo idealizado e não super idealizado, ou seja, algo que mostra uma possibilidade de vulnerabilidade, aquilo que quando nós perdemos, nós temos a capacidade de reconstrução. Já no eu narcísico super idealizado, quando nós perdemos algo, nós temos uma imagem de indestrutibilidade, e quando essa imagem ela se perde, você vai junto. Fazendo uma relação com a minha historinha, com a historinha do sujeito lá de cima, da tampa no canal, eu inconscientemente criei uma imagem super idealizada. Na realidade, foi de forma inconsciente. Quando eu tive a minha primeira perda extraordinária, uma perda visual, uma perda superficial, eu inconscientemente criei um eu indestrutível. Eu tinha que ser muito forte. Eu não podia cair de novo.
E quando eu coloquei a mochilinha imaginária nas costas para seguir o meu caminho, dentro dessa mochilinha havia uma imagem super idealizada de mim. Eu criei uma potência extraordinária e fui levando, de uma certa maneira, durante um bom tempo, essa imagem super idealizada me protegeu. Como a imagem idealizada, ela protege, né? É um mecanismo de defesa, com certeza. Mas quando você cria uma imagem super idealizada, a queda é muito maior, porque a ilusão ela é muito maior. Em vez de ela me impulsionar à realização de fato, na realidade, ela me impulsionava para que eu não caísse novamente. E na vida, cara, você vai cair algumas vezes. E você cai e você levanta. É lógico que as quedas, a queda que eu me refiro, é uma queda daquela magnitude, ou alguma coisa próxima daquilo. A sensação de desamparo. Lembra que eu citei que Freud diz que a ilusão é uma defesa contra o trauma do desamparo? Então, na real, a gente cria essa defesa de forma inconsciente e vai embora. Só que como o Natsio muito bem se refere, ele diz que existe uma ilusão, que é uma defesa, mas uma ilusão saudável, narcísica saudável, e uma ilusão patológica. E essa ilusão se torna patológica a partir do momento que essa imagem é absolutamente irrealizável, porque ninguém é indestrutível, ninguém é invulnerável. E eu, pessoalmente, acabei criando uma imagem super idealizada. Essa imagem me deu uma sensação de invulnerabilidade. E é óbvio que essa invulnerabilidade ela não existe. Por isso que quando essa ilusão se dissipa, a casa cai. Numa ilusão saudável, você tem capacidade de levantar e seguir novamente, criando novas ilusões. E ilusões para que elas sejam realizadas. Quando você tem uma super idealização, parece que perde o sentido. Era a única imagem, a única ilusão que valia a pena de você se segurar. Você perde totalmente a sua capacidade de se sentir amparado. Na realidade, quando Natsio cita os 4 tempos da depressão, e eu falo isso no vídeo anterior, que na realidade o choque emocional, né, na realidade ele volta, o choque emocional que é o 3º tempo, que ele vai lá para o início, para o trauma psíquico infantil, é porque no trauma psíquico infantil o sujeito acaba criando uma imagem super idealizada de proteção. E quando ele vai se deparar com um choque emocional lá na frente, essa imagem vai embora. Ele não tem mais a capacidade de proteção que ele tinha. E agora eu vou fazer rapidamente uma relação com a historinha do sujeito lá de cima. Quando houve a primeira perda, lá no trauma infantil, que foi uma perda extraordinária, né, que foi a morte da minha mãe, e da maneira como as coisas foram e tal, enfim. Eu fui carregando, botei na mochilinha, né, criei a minha imagem super idealizada, os meus afetos estavam todos lá e eu fui embora. Mas lá na frente, quando eu tenho o choque emocional, que é também uma perda visível, né, que eu tive uma perda inclusive visual, eu não tinha me ligado dessa segunda perda. Nem no primeiro momento, só que no primeiro momento eu era uma criança. No segundo momento eu não era mais uma criança. E quando eu caio, que de novo, eu não vou dizer para você que eu sabia que era uma depressão, que para mim não era uma depressão, para mim era uma tristeza eterna, profunda. Eu não passava pela minha cabeça a expressão depressão. Mas depois, mais adiante, quando inclusive eu já tinha saído do processo depressivo, que durou, de novo, reprisando para você, aproximadamente 7 anos, quando eu comecei a estudar muito forte, eu falei, nossa, peraí, eu estava nesse ambiente aí. Quando você se depara com todas as nuances, aquilo fica muito claro. Que eu tinha perdido algo a mais do que a extraordinária perda física, visível. A primeira perda física, da pessoa mais importante da minha vida, e depois a perda física em mim, né? Tinha mais, tinha uma outra perda que eu não conseguia visualizar. E aliás, a pessoa que passa por um processo depressivo, ela não consegue visualizar isso. E isso é tão importante da gente conseguir entender. Por isso esse conceito do Natsio é determinante. Ele, para mim, é basilar. Porque essa perda que a gente não consegue enxergar é justamente a que vai puxar a gente para baixo. E é justamente essa perda que não nos dá sustentação. Essa perda nos incapacita. Quando eu tive meu problema físico,
O que me derrubou não foi o problema físico, eu sabia disso. Eu tinha uma preocupação extraordinária com a outra vista, ok, aquilo ali me derrubava. Mas por trás disso, aliás, por baixo disso, havia essa perda, dessa sensação de invulnerabilidade. Eu sabia que eu não era invulnerável e que a qualquer momento eu podia cair de novo. E que muito possivelmente eu não teria mais forças para me levantar. Então, quando Nácio fala sobre essa ilusão narcísica, patológica, é justamente aquela ilusão que não nos impele a realizar o desejo. No meu caso, e de milhões de pessoas que passam por um processo depressivo importante, o sujeito fica fixo, ele fica preso. A ilusão narcísica, patológica, então, é o medo de reviver o trauma. Eu vou encerrar a nossa conversinha de hoje usando uma metáfora da areia movediça. A areia movediça era muito comum quando eu era criança, apareciam vários seriados, assim, eu me lembro de um seriado super antigo. Pô, tinha o Tarzan, né? Mas tinha um outro também que era o Jim das Selvas. Aliás, um dos caras que fizeram o Tarzan, né? O John Weissmuller, ele foi o Jim das Selvas. Não é o Jim, né? Vamos meter um Jim para ficar uma coisa mais, mais brasileira, né? Pô, um seriado muito, muito, muito antigo. E que passava na TV quando eu era moleque. E virava e mexia, alguém caía numa areia movediça. O que é a areia movediça? Obviamente era uma areia, mas uma areia tão úmida que o sujeito não tinha sustentação. E isso significa o quê? Que todo movimento, ou qualquer movimento que ele fizesse, ele afundava mais. E essa metáfora eu gosto de utilizar para ilustrar a depressão. A depressão é como se fosse uma areia movediça. A gente cai e qualquer movimento que a gente imagina fazer, a gente afunda mais. E qual é a solução? O sujeito ficar estático. Não existe movimento. Ele não faz movimento. Que é uma forma de defesa, é uma forma de proteção contra a morte. Nem que seja a morte psíquica, mas a morte, inclusive, física. Então, o sujeito fica absolutamente estagnado. E sobre movimento, reforçando ainda mais o conceito de movimento e a importância do movimento num processo depressivo, para a vida de uma forma geral, o Nácio lembra que até mais importante do que a realização do desejo, o mais importante é o movimento em busca da realização desse desejo. É justamente esse movimento que nos faz ativos. É justamente esse movimento que nos impulsiona para a vida. E uma vida boa. Não uma boa materialmente falando, mas psicologicamente falando e espiritualmente falando. Então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, é muito importante nós termos ilusão. Mas a ilusão boa, a ilusão saudável. Eu gosto de usar uma relação de nós vivermos uma ilusão e jamais, jamais vivermos em uma ilusão ou vivermos de uma ilusão. O sujeito que vive de uma ilusão, o sujeito ele tem uma ilusão narcísica patológica, porque ele não realiza, ele circunda o objeto, ele não vai para o objetivo. E aí você vai entender o porquê da expressão movimento ser tão importante, e vou bater tanto nessa expressão. O movimento ele é absolutamente fundamental para que o sujeito saia de um processo depressivo. Só que no processo depressivo, a última coisa que o sujeito quer fazer é movimento. Portanto, a ilusão ela é muito positiva. E a ilusão ela é criada, como Nácio bem diz, ela é criada pelo desejo e nos impulsiona a realizar esse desejo. As maiores invenções da humanidade tiveram início com uma ilusão. Santos Dumont, os irmãos Wright, né, os caras que inventaram o avião. É lógico que antes deles colocarem em prática, os caras tiveram uma ilusão. E essa ilusão os impulsionou a realizá-lo. Portanto, gente,
A ilusão, ela é fundamental para a gente. Ela não pode ser encarada apenas como um mecanismo de defesa. Eu diria que é um mecanismo de ataque, para que a gente ataque os nossos objetivos. Agora, de novo, e para fechar, não vamos confundir jamais viver uma ilusão, seja essa ilusão sentimental afetiva, um amor, o desejo de um trabalho ou de uma viagem, que seja. Viver essa ilusão é maravilhoso. Ela vai nos impulsionar a realizar essa ilusão. Agora, quando a gente prefere viver da ilusão ou na ilusão, não existe realização. O que existe e vai existir sempre é apenas uma ilusão. Gostou do vídeo? Quer me ajudar? Curte. Você vai me ajudar a levar esse conteúdo a mais pessoas. Quer me ajudar mais ainda? Compartilha. Compartilha com algum amigo que você acha que pode gostar. Agora, se você quiser ser meu parceiro ou minha parceira nessa caminhada, nessa trajetória, se inscreve no canal. Ativa as notificações lá, o sininho, para você saber quando vai pintar o próximo vídeo. Moçada, é o início de uma trajetória. Eu conto com vocês, com a ajuda de vocês. Eu faço essa divulgação orgânica mesmo. Porque eu quero criar um ambiente saudável. É uma ilusão saudável, narcísica saudável. E eu conto com vocês. Eduardo Santos, psicoterapeuta, e eu estarei sempre aqui, de braços abertos, esperando você. Fica bem. Se cuida! Summer sky, it was the best we ever had.